Oi. Eu tenho uma Oi. pergunta. Diga. Você é time King Kong ou Godzilla? Olha, eu, como sou um cara que aprecia muito a flora tropical, eu apoio King Kong. Espero que ele consiga derrotar Tá Godzilla. certo, Pro. Tá certo. Vamos lá. Muito boa escolha, Pro. Excelente escolha. Vamos lá. Olha aí o Google Forms, hein? Isso, olha lá, Murilo, tá vendo? Mano, o negócio é King Kong. King Kong vai fazer igual ele fez com o dinossauro lá no filme, naquele. Acabou com aquele do dinossauro. Bom, agora sim, a apresentação. Vamos começar aqui. É uma apresentação sobre as origens do subdesenvolvimento. Esta chaga que impede países como o Brasil de avançar, que faz com que países que poderiam ser ricos não o sejam, né? Países que têm muitos recursos naturais e tal, acabem ficando aí no atraso, né? Então, deixa eu ver aqui se eu acho a apresentação para que a gente possa... geografia... Não. Por que está acontecendo isso comigo? Ó, Senhor, está aqui, pronto. Origens do subdesenvolvimento. Prontinho, página, ó, segundo os meus cálculos, página 225, tá? Aqueles alunos Você acertou. hoje tá certo? Então tá bom. Aqueles alunos que puderem, por gentileza, pegar aí o material para anotação, né? Ou irem tirando o print da tela e depois passar para o caderno, é sempre útil ter as anotações de aula, tá? Que aí depois ajuda na hora de estudar, de fazer revisão, enfim, né, de fazer os exercícios, que hoje acho que já vou deixar de lição de casa um exercício ou dois aí, tá bom? Então, por favor, quem puder vá anotando. Então, a nossa segunda aula de geografia é sobre as origens do subdesenvolvimento. Vejam lá, primeiro, essa dependência que existe entre países ricos e países pobres começa no conjunto de transformações pelos quais a Europa passa lá no final do século XIV, início do século XV, com as grandes navegações. Tá? Então, são formadas as chamadas colônias de exploração, como o Brasil aqui. Né? Então, colônias de exploração na Ásia, na África e aqui no Brasil. Num primeiro momento, nós temos essas colônias de exploração funcionando com base no sistema de feitorias, né? Afinal de contas, nós estamos falando ainda do capitalismo comercial, né? Então, no capitalismo comercial, o interesse maior era a extração de riquezas, não era necessariamente a exploração de todo o território. Então, os próprios nativos, né, africanos, asiáticos, brasileiros, se encarregavam de extrair as riquezas e depois essas riquezas eram comercializadas com os representantes da metrópole nessas feitorias. Então, o índio brasileiro extraía pau-brasil, levava na feitoria e ali se fazia uma troca com produtos que os índios brasileiros gostavam, né? Chamadas quinquilharias, colar, coisinhas de vidro, panos tingidos e tal, tá? Então, havia o recurso da colônia sendo explorado pela metrópole. E esses recursos, então, vão se acumulando lá na Europa. Então, imagina só, riquezas indo da América para a Europa, da África para a Europa, da Ásia para a Europa, e a Europa tendo muito lucro nisso aí, comprando barato e vendendo caro, comprando barato e vendendo caro. Tá? Isso proporcionou o que nós chamamos de acumulação primitiva de capital na Europa, que depois vai dar aquele impulso decisivo para a Europa desencadear a Revolução Industrial, etc. Então, as colônias de exploração, onde o Brasil se inclui,
tornam-se dependentes da economia metropolitana, vendendo barato e comprando caro. São as colônias de exploração. Agora, vamos lembrar que outras colônias, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados... Oi? Desculpe te atrapalhar, é que eu cheguei um pouco atrasado e eu não consegui marcar a lista de presença. Pois não, eu coloco aqui para você o link, ó. Tá na mão aí, tá no chat, tá bom? Obrigado. Eu é que agradeço. Ó, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Estados Unidos são países que formaram colônias de povoamento, voltadas para o mercado interno, voltadas para a mão de obra livre, não para a mão de obra escrava, não para o mercado externo, como as colônias de exploração, o Brasil aí como grande exemplo. Tá? Então, a coisa toda começa lá no século XV, no capitalismo comercial, com as grandes navegações. A situação só vai piorando, né? Só vai piorando, tá bom? Essa acumulação primitiva, que não dominava todo o território, mas que dava grande lucratividade ainda para as metrópoles, vai alargando, digamos assim, né, a diferença entre as metrópoles desenvolvidas lá da Europa, a princípio Portugal e Espanha, mas depois também França, Inglaterra, Holanda, tá? Mesmo as colônias de povoamento, elas também vão evoluindo de uma maneira mais positiva para os seus habitantes, investem em educação, investem em meios de transporte para integração do mercado interno, tá? Ao contrário de nós, né? Os nossos caminhos, perdão, os caminhos coloniais do Brasil, por exemplo, eles não vão para o interior, eles vão do interior para portos, né, de onde nossas riquezas são embarcadas, então, para a Europa, para os Estados Unidos, hoje em dia, para o Japão, né, até hoje permanece esse modelo. Isso se reflete até geograficamente na nossa malha de transportes, tá? É um pecado aí grande que nós temos, né, que a gente tem que resolver. Esse é um gargalo para o nosso desenvolvimento, tá? A situação piora, então, quando chega a Revolução Industrial. Todo esse capital acumulado lá na Europa, graças à exploração colonial, começa, a partir aí do século XVIII, a ser utilizado para o desenvolvimento da atividade industrial. Primeiro na Inglaterra, depois na Bélgica, na Holanda, na França, no norte da Itália. Esse modelo de desenvolvimento vai se espalhando pela Europa, depois vai para os Estados Unidos, depois vai lá para o Japão, na era Meiji, a Alemanha, em 1870, enfim. Esse modelo de exploração de outras áreas, no caso dos Estados Unidos, eles foram conquistando o oeste primeiro, né? A marcha para o oeste. Foram conquistando áreas que pertenciam aos índios, depois a França, compraram Louisiana, né? Depois foram para cima das grandes planícies onde estavam os índios, ganharam a Guerra do México, chegaram na Califórnia. Tá? Então, eles atravessaram lá o continente todo durante o século XIX e foram colocando telégrafo, ferrovia, criando pequenas cidades, enfim. Bem, e daí? Esse fosso, esse abismo entre países que produzem gêneros, mercadorias, já mais tecnificadas, com a incorporação de mais tecnologia, e nós que só produzimos matéria-prima barata, foi aumentando, tá? E quanto mais eles acumulam capital, mais eles apostam em pesquisa, desenvolvimento, ciência, mais eles fazem os nossos jovens bem formados, que nem vocês, migrar lá, emigrar, né, para o país deles, tá? Um jovem bem formado, vocês vão fazer com certeza ótimas faculdades, vão ser profissionais de sucesso, né? Vocês vão acabar sendo atraídos por empresas que talvez convidem vocês para trabalhar no exterior. Então, vocês serão formados, educados aqui no Brasil, e ao invés desse conhecimento, essa capacidade que vocês estão adquirindo, e vão adquirir muito mais até o final
dos seus estudos. Se é que a gente pode falar em final de estudos, né? A gente não para de estudar nunca. Vai ser, ao invés de gerar empregos e renda e riqueza aqui no Brasil, vocês vão acabar gerando renda, riqueza e empregos em outros países. E a vida é assim, né? Se chegar alguém para você e falar, olha, você quer ganhar em euro ou quer ganhar em real? Você pega a sua mala e já vai embora na hora, né? Você quer ganhar em dólar ou quer ganhar em real? Isso aqui no Brasil, mas também acontece, sei lá, na Bolívia, no Peru, no México, enfim, todas essas grandes capacidades acabam, em parte, né, em boa parte, indo para esses países e ajudam esses países a se desenvolver ainda mais. É o que nós chamamos de fuga de cérebros. Fuga de cérebros. Isso acontece bastante, tá bom? Então, a Revolução Industrial lá do século XVIII e, atenção, o imperialismo do século XIX, que nós ainda vamos ver, torna isso ainda mais dramático para os países pobres, né? Olha aqui, ó. Verifiquem aqui, Portugal e Espanha, né? Os dois países líderes das grandes navegações, com suas rotas comerciais. Olha a rota do Colombo aqui, ó. Hein? Colombo, ei, Colombo, chegou, voltou. Colombo pensou que tivesse chegado ao Japão. Quando ele chegou na América, em 12 de outubro, ele chegou aqui, né? Chegou aqui, na América, na ilha de Hispaniola, no lugar que hoje é a República Dominicana, cuja capital é Colombo. Bem, então ele chegou aqui na América, achando que tinha chegado no Japão. Ele era italiano, a serviço da Espanha, e colocou um intérprete de japonês para falar com o índio. Não é à toa que ele morreu achando que tivesse chegado até o Japão, né? A teoria dele estava certa, né? Como a Terra não é plana, como a Terra é esférica, né? É geóide, se você navegar para o oeste, você chega no leste. Ele só esqueceu um pequenino detalhe, né? Ou desconhecia, né? A existência de um continente aqui chamado América. Só que dizem que os vikings chegaram antes ainda do Colombo, né? 1000 anos antes. Os vikings saíram aqui da Noruega, chegaram na Islândia, chegaram na Groenlândia e, tem registros arqueológicos disso, chegaram também aqui no norte do Canadá. Né? Um tal de Eric o Vermelho, né? Porque ele era ruivo, né? Eric o Vermelho. Bem, aqui, olha a viagem do Cabral. Ó, ei, Cabral, olha aqui, ó, Cabral deu uma passadinha aqui em Porto Seguro, né? Rezou uma missa, deixou lá um marco de pedra para dizer que era de Portugal, porque aqui tinha a linha de Tordesilhas, né? Uma parte da Espanha e uma parte de Portugal, e depois puxou o carro lá para, primeiro fez um pit stop em Moçambique, depois em Melinde, e depois foi lá para as Índias. E o Vasco da Gama, né, o heróico português em 1498, que abriu o caminho mesmo para as grandes navegações portuguesas. Tem gente que ainda fala que o Cabral chegou aqui por acaso, né, que a descoberta foi sem querer. Olha só o roteiro que ele fez, gente. Vamos acompanhar aqui. Ó. Vou pegar uma cor de tinta aqui. O Cabral sai aqui de Portugal, um caminho que os portugueses já conheciam bem. Aí a frota dele tem um pequeno desvio, ele bate aqui em Porto Seguro e depois acha o caminho de volta para as Índias. Claro que não foi sem querer, né, gente? Claro que não foi sem querer. Já havia notícias aí de terras e tal, né? Só faltava vir tomar posse. Foi isso que o Cabral fez, tá bom? Muito bem. Então, essas grandes navegações é que começam esse processo aí de exploração, né? E acumulação primitiva na Europa, agravado depois pela Revolução Industrial, que acaba gerando, lá no século XIX e até a Primeira Guerra Mundial no século XX, os grandes impérios coloniais imperialistas, né? Então, verifiquem aqui, por exemplo, em amarelo, ó, amarelo, tudo isso aqui pertencia à França, ó. Aqui, ó, a Indochina francesa, né? Vamos pegar a Inglaterra. Dizia-se nessa época que o sol nunca se punha nos reinos, nos domínios da rainha da Inglaterra. E é verdade, né? Porque a Inglaterra tinha ilhas aqui, ó, Trinidad e Tobago, no Mar do Caribe, além de outras ilhas menorzinhas. Tem Austrália, Nova Zelândia, né?
tem aqui todo esse trecho aqui da África, né, nas mãos também da Inglaterra, rainha dos mares, por causa da sua marinha, né, poderosa. A Índia também nas mãos da Inglaterra. Olha lá, tá? Então, de fato, o sol nunca se punha, porque quando é dia aqui em Trinidad e Tobago, é noite na Austrália, e vice-versa. Então, o sol está sempre brilhando, né? Estava, né? Sempre brilhando onde havia domínio britânico, né? Depois o Japão vai dominar a Coreia, né? O Japão teve um domínio tão violento sobre a Coreia, né? Sobre a Coreia, que proibiu os coreanos de falar coreano na Coreia. Eles tiveram que aprender a falar japonês na marra, tá? Os japoneses exploraram a mão de obra coreana, né? Até hoje, se você quer ofender um japonês, você chama ele de coreano e vice-versa, né? Experimenta pegar um japonês raiz aí e chamar ele de coreano, ver se ele gosta, né? Então, há um problema sério aí ligado ao domínio japonês sobre a Coreia, tá? E assim outros países, né? A Alemanha, ó, dominando aqui algumas áreas, né? Queria mostrar aqui a Holanda, né? Ó. Holanda, essa aqui dominando a Indonésia, até a Dinamarca dominando a Groenlândia, tá vendo? Então, os Estados Unidos conquistando aqui o Alasca, tá? Então, nós temos aí a expansão imperialista, que já não era mais feita como em períodos anteriores, né? No colonialismo, aqui é neocolonialismo, né? Ó. Aqui é neocolonialismo, certo? Lá no colonialismo, o negócio era capitalismo comercial, agora já é capitalismo industrial, né? Lembra a Revolução Industrial no meio? Essas colônias fornecem matéria-prima e compram produtos da metrópole, né? Compram produtos da metrópole, tá? Então é o neocolonialismo que tem que dominar o território todo e também as rotas comerciais que ligam essas áreas. E aí a situação só vai piorando, até chegar nesse ponto de hoje. Olha aqui, ó. Esse mapa aqui é um mapa de saturação, né? Que nos mostra aí a quantidade de pessoas em idade escolar, né? Ó, e que frequentam a escola, tá? E que frequentam a escola. Então, esses bem clarinhos aqui, ó, menos de 50% frequentando a escola, ó. Congo, Burkina Faso, Níger, Sudão, Eritreia, Djibouti, Somália, né? A Findomundolândia, né? Olha, Serra Leoa, Guiné-Bissau, tá? Depois de 50 a menos de 60% frequentando a escola, olha, Angola, Moçambique, tá vendo? Né? Com mais de 80% frequentando a escola, os países aqui da África do Norte, né? Da África do Maghreb e da África Nilótica, e os países aqui que compõem esse conjunto da África do Sul com Madagascar. Agora, nós que frequentam a escola, nós não estamos nem discutindo qual é a escola. Se a escola tem parede, giz, lousa, ou se a lousa fica pendurada numa árvore lá e os caras em volta, se o povo come antes de ir para a escola, se eles aprendem alguma coisa. Espera que eu estou com uma unha raspando aqui. Se eles comem antes de ir para a escola, coisa chata. Tá? Então, nós nem estamos perguntando aí a qualidade da escola, certo? São pessoas que se tem ou não tem escola, né? Se tem ou não tem escola, ok? Muito bem. Então, isso aí já é um demonstrativo de atraso, né, gente? Já é um demonstrativo de atraso, tá? As nossas economias, as nossas organizações econômicas, a nossa produção, é toda ela voltada para fora. O que eles querem? Eles querem soja, então vamos plantar soja. Eles querem café para dar para o operário no século XIX, para o operário ficar acelerado lá nas máquinas, tá? E mais atento. Então vamos produzir café, né? Sempre assim, tá? Então nós vamos sempre produzir aquilo que eles querem, aquilo que eles lá fora precisam. Essa é a chamada DIT, Divisão Internacional do Trabalho, tá? O papel que cada país tem dentro da produção mundial. Divisão Internacional do Trabalho.
né? O Brasil tentou entrar como país industrializado, só que agora vocês estão acompanhando no noticiário as empresas que estão fechando, né? Ford, Roche, Laboratório Roche, a 3M, a Nakata, Arteb, tá? Então tem várias empresas fechando suas portas e mudando para outros países, por diversos motivos. E o Brasil está, digamos assim, se tornando, né, voltando a ser apenas aí um produtor de commodities, né, um produtor de gêneros primários de baixo valor. Soja, minério de ferro, laranja, café, cacau, produtos de café da manhã, né, açúcar, tá? É a divisão internacional do trabalho. Então vocês podem perceber que essa divisão internacional do trabalho, ela vai mudando mais ou menos o conteúdo dela, mas tem um lado que só vai se ferrando, né? Que são as colônias de exploração e os países subdesenvolvidos, não industrializados, e também os países subdesenvolvidos como o Brasil, né? África do Sul, México, Argentina, que são subdesenvolvidos e industrializados. Não muda muito o negócio. Na etapa do capitalismo comercial, é o pacto colonial. Na etapa do imperialismo, é aquela troca desigual entre matéria-prima e produtos industrializados. E na etapa do capitalismo financeiro, eles mandam empresas inteiras para os países pobres para se aproveitar das vantagens comparativas. Então a Ford, ao invés de exportar carro para o Brasil, ela põe uma fábrica de carros aqui. A população é grande, tem bastante recursos minerais. A legislação ambiental é fajuta, é frágil, né? Então eles trazem a fábrica inteira. A fábrica que eles iam desativar lá, por causa do avanço tecnológico da produção lá, eles trazem para cá e mantêm ela produzindo, né? Com equipamento mais antigo, tal. Mas vai lá fazendo carro e pronto, tá? Agora, no período da globalização, nós temos aí, né, os países subdesenvolvidos e industrializados produzindo, através das transnacionais, gêneros intensivos em mão de obra, né, em matéria-prima, e os países desenvolvidos pensando o que vai ser consumido pelo resto do mundo, né? Qual o novo smartphone que nós vamos ter, qual o novo, sei lá, novo modelo de garrafa, enfim, tá certo? Então é uma mudança, digamos, de conteúdo, mas que não altera a estrutura. Um pequeno grupo de países, 25%, nós vimos lá na apostila, que explora, e um grande número de países, 75%, que é explorado, né? Olha aí, ó. Então, o que fazer, né? É uma grande questão. Esse aqui, ó, é a Conferência de Berlim, que você já deve ter estudado em História, né? Em que os países europeus pegam um mapa da África, né? E dividem lá os países africanos, os pedaços da África, como se fosse uma pizza, né? E aí cada um vai ficando com um pedaço para si, né? Isso aconteceu lá na Conferência de Berlim. Com isso, a África é dividida, né? A partilha da África aqui na Conferência de Berlim. Na Ásia, nós temos o break-up da China, né? Que inclui o Japão e os Estados Unidos, tá? A política de portas abertas, né? Que força a China a também dividir o seu mercado, e a América Latina, já desde o século XIX, né, contava com uma elite gerencial que atendia aos interesses das metrópoles e depois da Inglaterra, e depois dos Estados Unidos. Tá? Muito bem. Aí, então, a mudança, né? Ó, vamos ver aqui o que aconteceu com a gente. 1822 é a independência. Independência que não trouxe, independência política, que não trouxe independência econômica. E não mudou a nossa realidade social. Continuamos tendo escravidão, continuamos tendo latifúndio, né, grandes propriedades rurais. A nossa situação não mudou. Os países que mandam no bagulho, que são os países industrializados, né, ampliaram sua capacidade por conta da Revolução Industrial, aumentaram a margem de lucro e piorou a diferença em relação a nós, os exportadores de matéria-prima. Piorou, porque tem mais gente produzindo a mesma matéria-prima.
Então, se o Brasil se mete a besta e decide, eu vou cobrar mais caro pela soja, tá bom, eu compro de Angola, de Moçambique, de outro país subdesenvolvido. Vamos aumentar o preço do café. Tá legal, então ao invés de comprar de vocês, eu compro da República Dominicana, de Camarões, entendeu? Não adianta. Outros vão produzir e vão produzir barato. Mesmo quando nós nos industrializamos, Brasil, Argentina, México, enfim, né, África do Sul, os países do Sudeste Asiático, quando se industrializam, é com base em transnacionais. Então a gente já pega ali o pacote tecnológico que eles nos mandam pronto, instalamos aqui, aproveitamos a nossa mão de obra barata, a nossa matéria-prima barata e começamos a produzir industrialmente aquilo que eles querem. Tá? Então, é a formação dos países subdesenvolvidos e industrializados. Tá? Olha aqui, ó. O que nós temos? Matéria-prima, mercado, mão de obra, vantagens fiscais para quem instala suas fábricas aqui. Aliás, há uma verdadeira guerra fiscal, né? Quer dizer, os municípios, os estados disputando essas empresas, que geram emprego e geram consumo, etc. Tá? É a nova divisão internacional do trabalho, né? Ela só dá certo por causa dessas origens internas também. Tudo bem, tem lá essas origens externas, né? Coitadinhos de nós. Mas internamente nós temos problemas sérios, ligados em grande parte às nossas elites, né? Aqueles que mandam no negócio. As nossas elites não têm um projeto próprio, autônomo, né? Elas querem fazer o serviço sujo, vamos chamar assim, de manter a maior parte da população na miséria, na pobreza, na ignorância, a serviço desse capitalismo externo, né? Então, elas obedecem o que querem as metrópoles e mantêm os privilégios. As elites, as oligarquias, os grupos políticos que sempre estiveram no poder, continuam no poder, né? Saiu Dom João VI, entrou Dom Pedro, saiu Dom Pedro, entrou Dom Pedro II, saiu Dom Pedro II, entrou a República Velha, é sempre o mesmo grupo que está no poder, né? Controlando às vezes de forma ditatorial, antidemocrática e às vezes até de forma democrática, né? Manipulando a mão de obra, manipulando a massa, digamos assim, para votar nos candidatos que vão acabar defendendo interesses de outros grupos. Além disso, aqui no Brasil não, né? Mas em países africanos, por exemplo, você tem grupos tribais lutando um contra o outro, né? Tem guerras civis sérias, em outros países da América Latina também, né? Às vezes não é grupo tribal, é questão ideológica, né? Que acaba arrastando o país para uma guerra civil. Governos que desviam dinheiro que poderia ir para a educação, para a saúde, para a habitação, né, para obras de infraestrutura, e se apropriam desses recursos, tá? Existe corrupção, infelizmente, fazendo com que sobre pouco para educação, pesquisa e desenvolvimento de produtos, fixar o cientista na sua própria terra, né, no seu próprio país, né, fazer com que o camarada não queira ir para outro país, por exemplo, e desenvolvendo a ciência, a tecnologia aqui mesmo. Não fazer com que a gente fique dependente da vacina que vem da China, da vacina que vem não sei da onde, do carro, do computador. Enfim, se você olhar em torno de você, você vai ver 1 bilhão de coisas aí, e poucas delas realmente, genuinamente brasileiras. Tá? Aí são os vários problemas, né? O problema da fome, as guerras civis, inclusive com os soldados criança, né? Aqui na frente, ó, tá? Então aqui os governos corruptos, né? Zé, ele é um político. Nunca ouviu dizer que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? É claro que isso aqui é uma generalização, né? Mas é mais ou menos assim, né? O crime nosso de cada dia, a corrupção. Eu desviei verba de segurança pública, eu emiti nota fiscal fria, eu recebi um por fora, eu mandei matar policiais e incendiar ônibus, eu votei no primeiro da fila, que é o político, né? Que é o cara que acaba sacaneando a gente. Então, são retratos muito tristes, né,
do subdesenvolvimento e que nós brasileiros vivenciamos no nosso dia a dia. Pessoal, eu queria mostrar agora, falar com vocês um pouquinho sobre sobre a nossa lição, tá? Então tem uma mosca aqui, sobre a nossa lição, para me apresentar até a próxima semana. Ó, já tem uma lição que era para apresentar até hoje à meia-noite, que é aquele resuminho lá. Alguns apresentaram, boa parte apresentou, mas alguns ainda não. Página 222, 223 e 224. E tem inventário da 225. E tem esse Origens do Subdesenvolvimento. Também eu vou pedir para vocês, né, darem uma olhada aí nisso. Só que esse resumo não é para fazer agora, tá? De Origens do Subdesenvolvimento. Anote aí o que é para fazer. Mandar para mim a atividade número 1, o em casa número 1 e o rumo ao ensino médio número 1. Tudo bem? Atividade 1, em casa 1 e rumo ao ensino médio número 1. São 3 exercícios que na aula que vem a gente vai corrigir e eu espero que vocês mandem. Tudo bem? Alguma dúvida? Atividade 1, em casa 1 e rumo ao ensino médio 1. No nosso próximo encontro, nós vamos avançar aí no estudo do subdesenvolvimento, tá bom? Quem quiser mandar alguma dúvida depois, quando for fazer o exercício, pode fazê-lo pelo WhatsApp, eu estou sempre à disposição, respondo através de áudio, né? E se a dúvida persistir, a gente vai aí tocando até que a dúvida seja resolvida. Bom final de semana e namastê. Namastê. Namastê, querido. Namastê. Isso, manda Falou, isso, professor. manda a foto da lição, para mim, tá? Pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Tchau, tchau.